Boa noite a todos. Nós vamos iniciar, então, o curso de Economia Circular sobre o Sistema Alimentar. Depois da falha técnica da última quarta-feira, nós resolvemos, tivemos que reagendar o horário em função da agenda do professor Sabadini, e gostaria, então, rapidamente de fazer uma apresentação aqui. O programa Inovação e Desenvolvimento Territorial é a proposta de criar uma formação e informação continuada a profissionais e estudantes de todas as áreas do conhecimento, envolvendo a temática de inovação e desenvolvimento. Esse curso especial está dentro desse contexto, né, falar da economia circular, e o grande desafio, talvez, além do tecnológico, talvez o mais importante seja o desafio de uma inovação organizacional, né, porque pensar em economia circular significa pensar em articular, estabelecer novas redes de relações dentro e fora das organizações. Esse é um grande desafio, e o professor Sabadini também vai começar a falar sobre esse assunto. E esse curso é uma parceria com a rede de pesquisadores All for Food, e também uma parceria aqui com as duas professoras que estão aqui conosco, a Vivian Lara, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, e a professora Juliana Pigato, da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp. Professoras, por gentileza, Vivian, quer começar? Obrigada, professor Vitor. Que alegria a gente estar aqui com você, professor Francisco. Não é, Gil? Professora Juliana. Em algo que a gente estava dizendo nos bastidores, que o futuro da alimentação, né, que nos une aqui, passa já por ações do hoje, e que envolve o repensar de mindset, de atitudes, na direção que você também colocava, Vitor, de circularidade, colaboração. Então, muito obrigada pela honra de estar coassinando com você e a Gil essa iniciativa, e junto com o Francisco a gente estrear com essa galera incrível que está aqui já no YouTube, e que sejam frutíferas as próximas semanas, e que a gente consiga, de alguma maneira, fortalecer laços, construir pontes, Brasil afora, né, Vitor? Porque o All for Food é isso. Então, muito obrigada. E, Francisco, professor Sabadini, muito obrigada pela honra da gente estrear com você hoje. Boa noite, somente mesmo dar boas-vindas a todos, agradecer ao Victor pela parceria e ao professor Sabadini, conhecê-lo agora nessas últimas semanas por conta do curso, saber que pensa muito na questão sistêmica e circularidade. Um prazer e um agradecimento nosso, tá bom, Francisco? E uma ótima palestra. Ok, então, Obrigado. Obrigado, Juliana. Só um pouquinho, professor. Antes de falar, rapidamente aqui um detalhe técnico importante. Para aqueles que querem certificar do curso, então, é necessário preencher o formulário do Google, que eu vou encaminhar para vocês daqui a uns 45 minutos aproximadamente, mais ou menos no final da fala do professor Sabadini, antes das questões. Eu vou colocar no chat e vou colocar também aqui no banner embaixo esse link, tá, para vocês preencherem. Vocês precisam, então, para quem quer o certificado, pelo menos 6 presenças em 8, ok? Outra coisa importante, por gentileza, prestem atenção para não errar. Escrevam sempre o nome da mesma forma, escrevam sempre o CPF da mesma forma, tá? Porque, inclusive, alguns de vocês, né, nem receberam um e-mail com o link da aula porque digitaram errado o e-mail. Então, prestem bastante atenção, por favor, que isso é importante, ok? Então, isso finalizado, rapidamente, antes de passar a palavra para o professor Sabadini, só uma rápida apresentação de um longo currículo. Ele é diretor do Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica George Eastman, coordenador do projeto circular da UERJ, pós-doutorando em Economia Circular na Universidade de Aveiro, doutor em Engenharia de Produção pela COP, e é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro nos cursos de graduação em Engenharia de Produção, pós-graduação em Engenharia da Qualidade, e também em Engenharia Industrial, e também professor da
Federal Fluminense no mestrado profissional em Engenharia da Produção e membro da Sociedade Internacional para a Economia Circular. Bom, professor Sabbadini, a palavra é sua. Bom, inicialmente agradeço ao convite que recebi, né, do Vitor, da Vivian, da Juliana, e para mim é uma satisfação realmente falar do tema de economia circular, né, num contexto que é fantástico e importante para o Brasil, para o nosso país em particular, que é no âmbito do setor alimentar. Eu acho que um dos pontos mais críticos e acho que dos grandes desafios que nós vamos ter no Brasil, sem sombra de dúvida. E a mim coube uma missão de apresentar o tema da economia circular, fazendo uma introdução àquilo que são os fundamentos da economia circular. E aí eu vou falar pouco de alimento, né, porque eu vou deixar para outros especialistas tratarem do assunto, mas vou procurar direcionar o tema para vocês da maneira mais didática e simples possível. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da apresentação. Compartilhar a tela. Só pedindo para confirmar se fica visível para vocês. Por favor, pode confirmar se está visível? Ok. Está visível. Então, perfeito. Eu vou colocar em tela cheia. Então, quando a gente vai falar de economia circular, né, no âmbito de sistema alimentar, então, uma breve introdução que a gente procura fazer, quando fala em economia circular, é dizer que a economia circular ela acontece num momento em que eu tenho desdobramento de 3 grandes eventos importantes. É uma revolução tecnológica, né, acompanhada por um mundo cada vez mais globalizado ao longo do tempo e cada vez com mais gente no mundo. Isso passa a ser muito importante e muito relevante porque nos ajuda a entender uma questão muito simples. De modo geral, nós estamos tão ocupados e as gerações de humanos têm estado tão ocupadas ao longo do tempo, né, cuidando das coisas do seu tempo, o que é muito pouco, quando a gente olha a história da humanidade, a evolução, e que a gente não percebe a dinâmica das coisas que acontecem. Essa revolução que eu me referi inicialmente é uma revolução movida à mecanização, chamada Revolução Industrial, mas, na verdade, é uma revolução seguida de uma outra e de mais outras, em que a tecnologia vai transformando a maneira como a gente produz, a maneira como a gente consome, e ela vai provocando uma modificação na demografia das coisas. Ela vai modificando o território, ela vai aumentando a área urbana, reduzindo a área rural. Isso tem um impacto muito grande. Bom, essa revolução é acompanhada, ao mesmo tempo, de um mundo cada vez mais globalizado. Então, a gente teve antes um período de grandes navegações, né, que culminaram, entre outros feitos, na descoberta do Brasil, de outros territórios, na Revolução Agrícola, na Inglaterra, aí um pouco de tecnologia, mas mudanças na produtividade que levaram pessoas do campo para a cidade. Além do que, eu passei a olhar o mundo como um território só. Quando eu falo o mundo cada vez mais globalizado, eu quero dizer assim, sistemas financeiros globais, cadeias de suprimentos, longas, extensas e distribuídas ao redor do mundo. Isso é muito específico e muito particular quando eu falo de alimentos. E junto com todos esses 2 eventos, a gente tem um crescimento da população mundial que, a partir da segunda metade do século XVIII, ela, na verdade, a partir da segunda metade do século XVIII, ela começou a crescer numa velocidade muito maior. A gente diz que assume uma escala exponencial. Então, se a gente olha, nós temos 3 eventos, e aí a concentração desses eventos, quando eu olho isso ao longo do tempo, e olho em termos de crescimento das economias, o que a gente tem é um grande salto de produção medido pelo produto interno bruto, ocorrendo
num pequeno espaço de tempo. Se a gente olhar esse gráfico, né, a cauda final, mais próxima, os dados são de 2016, né, ela intensifica o crescimento da produção num período de tempo mais curto. Isso tem, é claro, um efeito natural em que populações muito grandes, mais urbanização, trouxeram uma demanda por alimentos, por produtos, por serviços crescente, e crescente numa escala exponencial. Então, quando eu olho e falo em alimento, produção, eu não falo em produções regionais, localizadas, eu falo em produção em grandes áreas de plantio. Eu falo em pesca, eu falo em grande escala de pesca. Eu falo em mineração, eu falo em grande escala. Então, quando a gente olha aqueles sistemas produtivos e as principais atividades, agricultura, pesca, as próprias cidades, elas ganharam duas palavrinhas ao longo desse período: industrial e escala. Então, quando eu falo em agricultura, eu falo em agricultura industrial. Quando eu falo pesca, pesca industrial. A escala da extração dos minerais, dos minérios, é industrial. E aí a gente passa a ter uma situação em que essa escala, essa tecnologia, essa dimensão toda, nos permite ter aquelas coisas que a gente tanto gosta, tanto precisa e nos são tão confortáveis. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de computadores, alimentos processados, roupa, né, conforto, mobilidade e muito mais, muito mais. Às vezes até muito mais do que a gente realmente precisa. Nesse sentido, quando a gente entende que a escala aumenta, que a procura aumenta, mais gente, é mais alimento sendo produzido, é mais tecido sendo necessário para fazer roupa, são mais minérios extraídos para computadores, celulares, equipamentos, isso implica em que demandas que aumentam exigem maior necessidade de consumir recursos. E eu sempre digo uma coisa, quando eu falo em economia circular, que é o tema central desses fundamentos, é que economia circular trata-se de economia. E um princípio fundamental da economia, e que faz com que ela exista como campo de estudo, é o fato dos recursos serem infinitos. O que significa que uma hora eles podem acabar. Inevitavelmente, alguns acabarão. Então, a gente passa a ter uma demanda muito grande, e quando a gente fala em produção, mobilidade, alimento, nós estamos falando em energia. Então, muita gente no mundo, eu preciso de mais água, de mais energia, e essa energia, fundamentalmente, tem uma história de ser gerada por combustíveis fósseis. E aí a gente passa a ter alguns impactos. Esse jeito de fazer as coisas, que eu sempre digo que é fazendo do jeito que sempre fizemos, né, que implica em extrair recursos, transformá-los pela produção, utilizá-los, usar esses bens, e quando perderem a sua necessidade, a gente descarta. Esse é o chamado modelo de produção linear. Na verdade, é como nós sempre produzimos ao longo de séculos e séculos, pelo menos 2 séculos e meio, a gente pode dizer que intensivamente. Bem, é claro que esse jeito de fazer as coisas, como nós sempre fizemos, ele tem efeitos. Porque se eu extraio recursos numa ponta, o primeiro efeito é que eu diminuo a disponibilidade desses recursos. E, é claro, na outra ponta, e durante o processo produtivo, eu gero resíduos. Então, ao longo do tempo, olha como é que o desenho lembra muito o jeitão, né? Eu passei a ter, principalmente no século XX, uma intensificação na emissão de gases de CO2, que são gases do efeito estufa. Bem, se a gente pensar de maneira muito, muito efetiva, né, e aí eu sempre falo isso com alguma clareza, a grande batalha do mundo hoje é a descarbonização. Né? O grande vilão hoje é o plástico. O plástico é o vilão de todos os vilões. Mas, se nós pararmos para pensar, mesmo que nós estejamos ocupados cuidando da nossa vida no dia a dia,
existe uma série de outros efeitos colaterais, né, que são danos que a gente chama de externalidades negativas, né, que são aqueles efeitos que acontecem fora dos processos, mas como consequência desses processos industriais. A gente tem que pensar que o plástico é um grande problema, mas o esgoto jogado nos rios, que contamina os mananciais de água, é um problema, e que às vezes passa desapercebido, né? Os lixões são um grande problema. Esse conjunto de coisas todas vai causar um impacto inevitável na maneira como a gente vive e com as consequências da nossa baixa qualidade de vida em alguns momentos. Então, independente de nós termos consciência desses efeitos ou não, e de nos preocuparmos com eles, ou eles serem visíveis para nós, nós seremos afetados por eles de alguma forma. Há pouco tempo, os noticiários mostraram uma tempestade de areia, né, no interior de São Paulo, que normalmente não é um evento típico de região desértica. Então, tem transformações acontecendo aí, provocadas por nós, que os especialistas chamam de antropoceno, quando a gente consegue modificar a atmosfera e o clima. Bem, esse jeito de fazer as coisas, como a gente sempre fez e que tem essas consequências, ele segue realmente um conceito muito linear, que é fácil de entender. Na ponta de cá eu extraio recursos, no meio do caminho eu transformo e gero poluição, gero resíduo, e no final e ao longo do caminho eu jogo isso no lixo. Acontece que o planeta é um sistema fechado, ele não é um espaço infinito, né? Acontece que a velocidade com que a gente extrai as coisas, ela é mais rápida e mais intensa do que o tempo que a natureza demora para se recompor, para se regenerar. E isso também passa a ser um problema. Então, do jeito que isso é feito, não há 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ao longo de mais de 2 séculos, é claro que haverá uma consequência. E a consequência será sentida por nós mesmos. Então, nesse sentido, e aí é importante destacar isso, né? Eu sempre reitero e destaco este ponto. Esse processo ele não está acontecendo a olhos fechados. Há mais de 60 anos existe um movimento intenso de chamamento e de destaque para essas questões de danos ambientais, dos efeitos desse modelo de produção. O que ocorre é que, ao longo dos últimos anos, os efeitos têm sido tão intensos que, inevitavelmente, houve a necessidade de se estabelecer um objetivo, um pacto global, que tem 17 objetivos, 169 metas, com o intuito de não só diminuir essa questão de ausência de sustentabilidade, diminuir a poluição, mas como destacar claramente a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Por isso, os objetivos de desenvolvimento sustentável não falam só das questões de produção e ambiente, mas tratam das questões de alimentação, de pobreza, né, de sistemas sanitários, porque isso envolve bem-estar, envolve qualidade de vida para a sociedade e para a humanidade. Então, não pode se pensar em economia circular sem a gente pensar que isso tem que estar ligado a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Inevitavelmente, quando a gente vai falar um pouco mais da economia circular, um jeito de entender bem simples é a gente olhar a economia circular, né, e sempre a pergunta inicial é: o que é economia circular? A economia circular, ela não é só sustentabilidade. Embora ações sustentáveis façam parte daquilo que a gente chama de economia circular. Eu posso dizer que ela tem a ver com uma cultura necessária de ser desenvolvida de circularidade nas ações humanas. Então, do ponto de vista da economia circular,
olhando essa figurazinha que a gente tem disponível, eu não tenho a latinha de lixo no final. Então, significa que a economia circular entende que eu não vou jogar nada fora. Ao mesmo tempo que ela diz, olha, vamos poupar os recursos naturais. E como é que a gente faz essas duas abordagens? A partir de 3 pontos de vista muito importantes. E aí, quando eu falo disso, eu falo, olha, olhar sistema alimentar é pensar também dessa forma. O primeiro princípio que a economia circular tem é de preservar os recursos finitos, diminuindo a extração, e permitir a regeneração dos sistemas naturais, do capital natural. Então, isso vem acompanhado de uma ideia de eliminar resíduos desde o princípio, desde a origem. Entende-se que eu vou, quando projetar um produto, eu vou dizer assim, olha, eu tenho que fazer um produto que utilize só os materiais necessários e que não gere nenhum tipo de resíduo ao longo do seu sistema e que, ao final, ele não seja jogado no lixo. Para isso, um outro princípio fundamental, que está ligado ao princípio 2, que é otimizar os sistemas de produção, significa manter os produtos em uso pelo maior tempo possível na sua primeira vida. Por isso que a economia circular fala muito em reuso, que é diferente de reutilização, né? Fala em reparo, produtos que são, ao invés de vender o produto ou descartar, eu faço a manutenção e uso de novo. Fala em remanufatura, que é pegar um bem ao final da sua primeira vida, né? Recuperar esse bem, esse produto, e colocá-lo de novo no mercado em uso, em condições de novo, e com as garantias de um produto novo, e com a informação de que ele é um produto de segunda vida. E, por fim, a reciclagem. É muito comum, quando a gente fala em economia circular, as pessoas dizerem, eu já sei o que é reciclagem. A gente sempre fala que reciclagem é um dos elos que fecham ciclos na economia circular. Mas a gente entende que ele deve ser a última opção considerada. Por quê? Porque quanto menos eu adicionar valor de novo para produzir alguma coisa ou transformar alguma coisa, mais eu permito que o capital natural se regenere, mais eu permito que eu extraia menos estoques de produtos finitos. E, por fim, um terceiro princípio, que é regenerar os sistemas naturais. E tem a ver com um conceito de capital natural, que é o nosso ambiente, né? Os oceanos, é o solo, é o ar, de modo que ele tenha tempo de se recompor. Então, esse é o coração da ideia da economia circular. E um princípio fundamental a economia circular é orientada pelo projeto, pelo design. Significa que, desde a origem, quando eu conceber o meu produto, eu já vou pensar esse produto na perspectiva do que acontecerá com ele no final da sua primeira vida, na sua segunda vida, até o momento em que ele, de fato, não será mais útil e deverá ser encaminhado para algum ciclo no qual ele seja reaproveitado. Importante a gente também entender que, quando eu penso em economia circular, é fundamental que eu entenda isso no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é bonito da gente falar, um pouco mais difícil de fazer, mas é uma trajetória já em curso, da qual a gente não vai ter muito como se livrar dela. Na verdade, nós temos que aderir a esse movimento, aproveitando o máximo daquilo que nós consigamos fazer em termos de atender nossas necessidades, causando menos dano ao ambiente e ainda assim gerando desenvolvimento. Uma figura que eu gosto muito é uma figura clássica, né, porque a partir de 2010 foi muito difundida pela Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação inglesa voltada para acelerar a economia circular, por motivos que são próprios
né, da União Europeia, da Fundação, uma série de questões, e que tem uma resposta muito bacana. Ela arruma bem a informação do que a gente entende por economia circular. Do lado direito da tela, em azul, a gente tem aquilo que a gente chama de ciclo técnico, que representam os fluxos reversos daquilo que a gente processa na nossa indústria, daquilo que a gente processa na nossa manufatura. Do lado direito, em verde, a gente tem o chamado ciclo biológico, que tem a ver com tudo o que se refere à regeneração e ao capital natural. E no centro, de cima para baixo, eu tenho um sistema linear, como a gente naturalmente conhece. Então, a ideia que a gente estabelece para a economia circular é que eu devo sempre promover ou desenvolver produtos que eles fiquem o maior tempo possível no elo mais interno, porque significa que eu vou adicionar menos energia em cada etapa. Então, entre reciclar e reutilizar, a gente fica com o reuso. Entre remanufaturar e compartilhar, a gente fica com o compartilhamento. O mesmo vale no ciclo biológico. Bom, ela arranja os 3 princípios, né? O primeiro ligado às fontes, o segundo, que é o coração do nosso sistema de produção, que é a otimização, que é a manutenção do valor adicionado, e o terceiro princípio, que cuida das externalidades. Só para eu acompanhar, tá tranquilo? Conseguem me ouvir bem? Conseguem acompanhar bem? Sim, Francisco, está ótimo. O ritmo está adequado, né? Está ótimo. Muito obrigado. Então, quando a gente olha essa figura, fica fácil entender o princípio de fechamento de ciclo. E é uma das coisas que a gente faz quando projeta um produto para a economia circular, é identificar que em cada momento do seu ciclo de vida, ou estágio em que ele se encontrar, eu estou fechando um ciclo com alguma etapa anterior, de tal forma que, no final, cada produto, ao final de sua vida, passa a ser, de certa forma, um insumo para alguma etapa anterior. Daí a ideia forte que a gente vai ver, ouvir muito da questão da simbiose. Bem, eu gosto muito dessa representação da economia circular, né? Já existe um modelo mais atual, mas ela deixa muito marcante uma questão fundamental. A economia circular parte do projeto, do design do produto. Então, significa que, se eu tenho um produto, por exemplo, que ele não foi projetado e pensado no contexto da economia circular, eu posso ter um produto ao qual eu tenho ações circulares. Então, por exemplo, quando eu produzo a embalagem, um exemplo típico, nessas maquininhas de café, com a embalagem de alumínio, né? Você diz assim, não, mas a minha empresa ela tem um sistema que ela viabiliza a reciclagem do alumínio. Então, isso é economia circular. Não é. Não é, porque é uma ação sustentável, fundamental e importante, mas não é se eu não projetei o meu produto desde a sua origem, da concepção, para que ele seja efetivamente circular, atendendo aqueles princípios que eu mencionei anteriormente. Então, mas é importante entender, isso começa a partir do projeto. Nesse sentido, tem 4 dimensões que eu acho e recomendo que a gente sempre considere que são fundamentais. São as dimensões estruturantes da economia circular. Então, quando eu penso em economia circular e um produto circular, o primeiro ponto é o design. Design aqui com o significado de projeto intencional. Não o design como a gente costuma ver, né, da forma, né, da estética, mas do projeto, da concepção. E ao pensar nisso, aí vem o desafio da economia circular, que eu tenho que, ao pensar o produto nesse contexto, eu também preciso pensar no processo que vai fazer este produto acontecer e no sistema que vai entregar esse produto. Então, um produto realmente circular, ele vai completamente
abraçando esses 3 eixos, partindo do design do produto. Ao considerar o design, eu preciso pensar em fluxo direto e reverso. Daí a importância fundamental da logística reversa, no sentido de que ela seja uma viabilizadora de fechamento de ciclos. A terceira dimensão estruturante tem a ver com os modelos de negócio, que são inovadores. E tem que ser inovadores. Por quê? Porque nós estamos há mais de 2 séculos e meio fazendo as coisas como a gente sempre fez, e tem toda uma estrutura construída para isso. Então, não serão os mesmos modelos de negócio que a gente tem hoje que irão entregar soluções que a sociedade precisa. Isso implica em que a gente vai viver uma realidade, e eu tenho acompanhado muito isso, até entendendo um pouco melhor, em que haverá uma forte tendência de as grandes corporações, os grandes sistemas estruturados, os modelos atuais, partirem para protótipos de adaptação ou avançarem no terreno de promover e escalar startups. As grandes soluções virão, inevitavelmente, das startups. Isso é promissor. Eu vou mostrar um caso para vocês daqui a pouco. E os capacitadores, que envolvem políticas do setor público, mecanismos de mercado, é um plano de ação pensado para a economia circular, daí o papel do governo sendo fundamental, e principalmente lideranças sociais e o papel fundamental do sistema educacional. Eu sempre digo que do mais elementar nível básico de educação ao mais sofisticado ambiente, a economia circular deve ser comunicada, disseminada. Então, o que a gente está vivendo agora, nesse momento, essa experiência de aprendizado, ela é um papel fundamental de uma capacitação para esse novo ambiente, que deve ser olhado de forma crítica, de forma inteligente, pensada. Nesse novo ambiente, nesse contexto, tem 4 grandes eixos que precisam ser considerados. Design circular. E aí, a gente olha, quando fala em design circular, projeto do produto, a gente está olhando materiais, está olhando projeto. Isso implica em que eu olhe a cadeia de suprimentos e distribuição para construir parcerias. Então, a gente não faz nada sozinho, é junto. A sociedade vai precisar caminhar junta e colaborativamente nesse processo. De tal forma que se viabilizem modelos de negócio que entreguem, de fato, valor. Não só o valor do lucro, mas o valor da experiência, da efetividade, o valor econômico, o valor da manutenção da vida. Isso precisa ser comunicado. Então, essas coisas acontecem de forma sistemática. É importante ter planejamento para isso. O que leva a economia circular para um contexto que eu digo que é além da sustentabilidade. Ela passa a ter um papel profundamente estratégico, passa a fazer parte da estratégia das empresas. E isso é muito legal, porque não é mais apenas a questão de ter um novo tema para ser politicamente correto, mas uma alternativa produtiva que parece viável e necessária, que implica uma mudança cultural. A gente vai ter, a sociedade vai aprender a lidar com isso, à medida que isso for sendo disseminado, for sendo propagado. Quando a gente fala que falar a teoria é uma coisa e para a prática é outra, acho que 90 em cada 100 pessoas repete, às vezes, como um coro. E realmente é difícil a gente sair do conceito para a prática. Principalmente quando a gente cresceu sendo formado num sistema educacional e num ambiente sociocultural, dentro de uma cultura linear. Então, a gente precisa olhar e entender que existem algumas barreiras que precisam ser transpostas. 5 delas são muito marcantes. Uma das que eu sempre chamo a atenção e eu falo primeiro, atitude. A
economia circular requer uma mudança de percepção, uma mudança de entendimento, uma consciência de ser no mundo, de saber o nosso papel neste mundo, no sentido de que a gente tenha continuidade da nossa espécie. Do ponto de vista econômico, estrutural, o desafio financeiro como é que eu saio de um modelo de negócio previsível, em que eu, ao final do produto, da minha avaliação de risco, posso estimar quanto eu vou ganhar e qual o risco que eu posso ter de margem sacrificada, para um modelo que eu não sei como vai funcionar, porque não foi feito exatamente ainda. Então, isso é um desafio. Do ponto de vista estrutural e operacional também. Então, imagine a indústria automotiva, que o carro é uma outra paixão nacional. Se ela, ao invés de vender automóvel, resolve, de uma hora para outra, alugar o automóvel. Mais do que isso, você faz uma assinatura por um período que você achar adequado. Ora, eu preciso de um carro que dure mais. Um carro que dura mais implica em que eu tenho menos produção de automóveis. Isso vai afetar a cadeia de suprimentos. Inevitavelmente, muda a estrutura do mercado de trabalho. E aí é bacana quando a gente vai tomando consciência disso e diz, olha, realmente há necessidade de uma preocupação, porque negócios vão deixar de existir, empregos também. E é preciso haver uma preparação para essa transição que a União Europeia olha com o horizonte de 2050. Então, é importante ter essa consciência, né? Porque cada vez mais a viabilização da economia circular se dará pela via tecnológica. Essa é uma das vias. Então, essas são barreiras a serem transpostas, e aí a academia e o mercado têm um papel fundamental aqui. Olhando para a prática, esse é um exemplo clássico de uma cadeira já concebida no conceito de circularidade. É uma cadeira desenvolvida para uma empresa que comercializa móveis de escritório. Essa cadeira, quando foi concebida no seu projeto, ela foi pensada para usar o mínimo de material, só o que fosse necessário, e foi pensada de tal forma que, ao final da sua vida útil, esse material pudesse ser destinado como insumo para algum outro segmento. Então, a espuma vai para o setor de automóveis para servir para estofamento de banco, né? O plástico, o aço, ele vai para o segmento de reciclagem, e a fibra de vidro para aproveitamento de sistemas de vedação, né? de aquecimento, que requerem esse tipo de instrumento. E é uma cadeira que tem 12 anos de garantia. Na sua concepção, hoje ela ainda tem 12 anos de garantia. O que implica em que o modelo de negócio dessa cadeira é um pouco diferente. Isso foi a primeira concepção, né, a partir de um conceito chamado cradle to cradle, do berço ao berço. Ou seja, a gente não joga nada no lixo, a gente não desperdiça nada. Na mesma linha, e aí um outro exemplo clássico da economia circular é o do Fairphone, que é um ícone porque é um aparelho em que ele foi feito para ser desmontado, para ser feita rápida manutenção pelo próprio usuário, para ser feito fácil adaptação, de tal forma que eu nunca preciso jogar este aparelho fora. Eu vou trocando e adicionando componentes. E eu não preciso de ninguém para fazer isso por mim. O usuário mesmo se encarrega de fazer com que esse aparelho seja atualizar. Ele é atualizável. É um conceito, ainda não é escalável, não tem uma escala, mas gerou um conceito importante que afetou e influenciou, de certo modo, o mercado de celulares. Um outro exemplo que eu acho muito legal, porque esses dois exemplos que eu mostrei são exemplos do chamado ciclo técnico. Então, esse é um produto concebido pensando na perspectiva da economia circular. O projeto foi feito desta forma.
Aqui é uma solução que olha o ciclo biológico e aí ele é uma solução sustentável, mas também é uma solução que está alinhada ao conceito da economia circular, em que esse resíduo, esse alimento, esse resto, né, de laranja, essa bagaça de laranja que seria jogada fora, ela se transforma em tecido. Se transforma num tecido, isso já é um modelo comercial patenteado, né, a partir desse resíduo que seria jogado fora, não seria reaproveitado, né, ele é convertido num tecido, né, e aí ele entrou como um tecido de luxo pela natureza que tem, né, e ao final da sua vida útil ele pode ser descartado sem dano ao ambiente. Então, você vai um pouco nessa linha da regeneração. Mas eu ainda acho que esse é um exemplo que é mais ainda sustentável no ciclo biológico do que efetivamente totalmente circular. Quando a gente vai, esse é um exemplo que eu gosto, que eu acho que ele é muito representativo, porque ele une ciclo biológico e ciclo técnico. A Agropac é uma startup criada dentro do ambiente da economia circular. Ela hoje é uma startup que está escalando a sua produção. Ela hoje faz parte de um programa de aceleração da Ambev. A Ambev tem olhado com muito cuidado para esse ambiente inovador de transição da economia circular. E o que eu acho mais legal, eu tive a oportunidade de conversar com o CEO dessa empresa, Ezequiel, que é um jovem fantástico, e isso nasceu de um aspecto simples. Olha bem, ao final da colheita, o lixo agrícola que tem lignina e tem celulose, ele é a matéria-prima que é levado como insumo para um processo de ciclo técnico de manufatura, no qual não há adição de compostos químicos, todo o processo envolve prensagem e gera uma embalagem. Essa embalagem, ela tem as propriedades mecânicas adequadas de uma embalagem, e hoje eles estão testando outros tipos, pensando em embalagem primária, secundária, terciária e até quaternária, mas quaternária é um pouco menos, de tal forma que, após o uso, essa embalagem ela pode ser jogada fora, né, e a proposta, o modelo que eles desenvolvem é que essa embalagem, ao invés de ir para o lixo, ela volte de novo para sofrer degradação biológica nas plantações. Isso gere nutriente, gere orgânicos que possibilitem alimentar o ciclo de uma nova colheita. Então, não por isso ela está situada no Brasil em regiões onde há colheita que gerem resíduo de celulose. Esse é um caso que acontece no Brasil, é recente, né, uma transição. E um outro case, que é um case totalmente da economia circular, que é o case da Mila, que a Algramo é uma outra empresa do Chile, que segue o mesmo conceito, porém sem adicionar a tecnologia da indústria 4.0. Então, a Mila é um modelo em que, de uma maneira muito inteligente, todo o processo foi desenhado, projetado, considerando duas abordagens de fechamento de ciclo técnico: reuso o tempo todo e reciclagem em algum momento do final do ciclo de vida. E fortemente impactado por um modelo de logística reversa. Então, é uma empresa, de fato, já é uma empresa que nasce nesse conceito da economia circular, e que a Nestlé prontamente identificou como uma oportunidade. Ainda estou no meu tempo, né? Tenho ainda alguns minutinhos antes de finalizar. E aí fica uma pergunta que a gente sempre pergunta: o que é necessário para a transição para a economia circular? E eu sempre reitero que é necessário, primeiro, uma tomada de consciência, que se dará pela disseminação desse conceito, e, ao mesmo tempo, por
um processo de aprendizado, né? Um processo de aprendizado e de substituição sucessiva. Eu chamo a atenção, né, porque, fundamentalmente, a gente precisa ter um ecossistema que junte governo, empresas, academia, para que todos, de forma resiliente, aprendam e encontrem as soluções adequadas à sua realidade. Então, não basta transportar o modelo da União Europeia para o Brasil, que não é bem assim. A gente tem questões que precisam ser trazidas para o nosso contexto, né, para a gente entender como resolveremos as nossas questões aqui. Fundamental que isso aconteça. O Brasil hoje já tem algumas ações importantes orientadas para a economia circular. A gente tem um plano de diretrizes recomendadas, tem o primeiro roadmap, o primeiro mapa de percurso, e eu acredito que a um momento oportuno, o país, se ele não for resiliente a isso, ele será levado a isso por conta do mercado, né? Por conta da normalização, por conta das demandas e da pressão para o ambiente. Não só no âmbito do produto, e aí eu estou indo para as considerações finais, um dos pontos muito importantes que tem sido intensivamente vistos e estudados é o entendimento da territorialidade como uma coisa importante. Porque, observe bem, quanto mais perto, melhor do ponto de vista da economia circular. Às vezes eu penso em grandes e longas cadeias de distribuição, né, priorizar a região, o contexto, de modo a que eu passe a ter ali um sistema que seja circular na sua essência, né, que eu consiga fazer a conexão entre quem produz o alimento no setor rural e quem precisa dele nas cidades. Portanto, se eu olho o que está mais perto, eu gero menos efeito estufa, menos pegada de carbono. Isso ajuda a descarbonizar, além de ajudar a tornar as cidades ambientes mais sustentáveis. Porque a cidade é um sistema como os nossos sistemas de produção da indústria, né? O que a gente tem que fazer é escolher entre manter um sistema em que entram uma série de insumos, água, energia, alimento, e na outra ponta eu emito poluição, dejetos e lixo, portanto, com ar contaminado, para um modelo que seja linear e sustentável, em que eu tenho uma alimentação, uma simbiose, em que o resíduo de uma operação seja a fonte de energia para uma outra coisa, né? E aí a gente tem que realmente pensar a cidade do ponto de vista do ambiente ou de um ecossistema, né, em que a gente vai habitar e que precisa de energia para se manter vivo, mas não necessariamente precisa de externalidade, de poluição. E aí hoje há um movimento intenso de entendimento de que a cidade é um lugar muito mais do que apenas para a gente fazer transformações de bens e serviços, mas é um local de existir. E é o que vai nos dar assim, uma diferença colossal de percepção quando olharmos desta forma. E assim podemos caminhar para um ambiente em que a gente não desperdice nada, em que a gente possa ter a tecnologia como uma amiga da sociedade, da vida, e dessa forma a gente consiga, de fato, ter sistemas que sejam resilientes, sejam saudáveis, e que promovam o desenvolvimento da sociedade, promovam o bem-estar. É uma jornada, mas é uma jornada que vale a pena a gente caminhar em direção a ela. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a vocês pela atenção, né, e encerro a minha fala desejando que a gente possa ainda conversar alguma coisa, mas que tenha sido útil e rica essa mensagem para vocês. Então, muitíssimo obrigado, eu estou à disposição. Muito obrigado, professor Sabbadini. Excelente essa introdução extremamente didática e provocativa. Eu vou trazer aqui algumas perguntas dos ouvintes. O Moisés
Ele pergunta, analisando o Brasil, qual a principal preocupação da economia de produção alimentar? Seria demanda crescente, a energia insuficiente ou ineficiência na produção? Olha, eu vou dizer olhando da perspectiva da engenharia de produção, que é onde eu tenho e da economia, né, de onde eu tenho é uma conjunção desses três fatores. No Brasil, a gente tem essa conjunção, aliado a uma outra questão fundamental, que é a questão da distribuição da riqueza e do acesso ao alimento. Nós somos um país, fundamentalmente, em que a riqueza vem da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, temos uma disparidade de acesso das pessoas a esse alimento. Então, esses três fatores combinados com essa questão social, eles acho que são um pacote de desafios que a nossa sociedade precisa enfrentar para ontem. Enfrentar para ontem, porque é o nosso país, né? É aqui que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. A pergunta da Brenda é se você poderia dar um exemplo de plataforma de compartilhamento. Olha, existem algumas, não me recordo o nome agora, né, mas já existe algumas plataformas com compartilhamento de veículos, né? Às vezes, assim, isso é economia circular. As plataformas de compartilhamento, elas estão muito ligadas à economia solidária, né? Então, por exemplo, a plataforma de carona, compartilhamento, ela está no contexto da economia solidária, né? De compartilhamento de veículos, ou mesmo os modelos em que você se linka a uma plataforma e você aluga o carro e pega o carro onde tiver, sem ser proprietário, né? São ações sustentáveis, são modelos de negócio que ainda não são tratados do ponto de vista da economia circular, mas são muito fortes da perspectiva da economia solidária. E é bom que eles existam, né? Porque, pensados na perspectiva da economia circular, por exemplo, o que fazer com o carro após o compartilhamento, qual o fim de vida desse automóvel, né? O que fazer com as bicicletas. É um exemplo típico das bicicletas nas cidades, né, que hoje viram lixões de bicicletas quebradas. Essas bicicletas compartilhadas foram pensadas porque acontece com o fim de vida dela? Não, mas são uma ação sustentável que pode ser migrada para o contexto da economia circular. Nesse sentido, até encaixa bem a pergunta do Ramon, né, que é saber justamente se a economia circular vai além da sustentabilidade. Vai além da sustentabilidade. Num aspecto, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou dizendo essencialmente em minimizar dano. A cultura, a linguagem da sustentabilidade toda é essa. Então, se eu causo menos poluição, eu estou minimizando o dano, eu estou fazendo ser sustentável. Quando a gente olha na perspectiva da economia circular, eu estou falando em manter o valor dos bens em uso, preservação de estoque finitos de bens para produção, de metais ferrosos e não ferrosos, e estou falando num conceito de regeneração do capital natural. Então, ele vai para além da sustentabilidade, ele vai mesmo alinhado ao conceito de desenvolvimento econômico e social sustentável. A Andriele pergunta se as matérias-primas utilizadas para fazer novos produtos são recicladas e, consequentemente, mais baratas, por que produtos de economia circular ainda são tão caros? É uma boa pergunta, né? Os modelos, para eles terem um valor econômico mais baixo, ele precisa de escala. É por isso que eu até ressaltei na apresentação, assim, haverá um período de transição, né? Modelos têm que ser mais disruptivos, eles vão vir rompendo um padrão de consumo, e aí a questão principal é a escala. À medida que esses modelos começarem a vigorar, e eu mudar de um padrão para outro, eu começo a ter escala e eles começam a ser mais consumidos. Produtos sustentáveis, em geral, são assim, né? Aí entra só para complementar, Victor, né?
o papel do Estado como fomentador. Olha, o produto que é feito no modelo circular precisa ter algum incentivo tributário que viabilize que eu elimine o prêmio verde, que é o prêmio que eu pago para ser circular, para ter um desenvolvimento sustentável. Isso é uma questão fundamental que a gente também precisa enfrentar no sistema tributário do nosso país. Exatamente. Aqui o Lourenço pergunta, no caso do Brasil, como podemos viabilizar a logística reversa de produtos, visto as longas distâncias e um modal fortemente rodoviário? O Brasil já tem uma cultura boa de logística reversa, a gente já tem alguma prática ali, principalmente em produtos em que o produtor se torna responsável pela sua destinação, né, e pelo seu retorno, como acontece já com pneus, já acontece com alguns combustíveis, né, com produtos químicos, alguns produtos químicos. Tem a lei da logística reversa, também já tratando dessas questões, e é um problema estrutural. Aí a gente precisa ter uma mudança estrutural. Esse é um caminho, né? O outro caminho que é importante é a questão do território econômico, da territorialidade, da gente começar a desenvolver sistemas circulares locais, olhando uma região, de tal forma que a logística reversa se torne viável naquele contexto. Então, eu digo que um grande desafio para a economia circular é o desafio do território. O território como um caminho inteligente para soluções. Porque encurtam-se as distâncias. Mais perto é melhor. Mais perto gera menos movimentação, menos carbono. Então, é um ótimo caminho. Aí é bem interessante, porque o conceito em geografia, né, de território é um espaço socialmente construído. E, literalmente, aí a gente tem que reconstruir esse espaço, né? Literalmente. Tem que reconstruir esse espaço. Tem que reconstruir esse espaço. Uma experiência hoje que eu tenho acompanhado é o desafio da regeneração de regiões em que eu tinha uma atividade industrial polarizadora muito intensa, mineração, indústria de grande porte, transformação, indústria automotiva, siderurgia, e que essas indústrias foram embora. E aí o território, esse espaço, ele ficou abandonado. E aí reconstruir isso é um desafio. A proposta da economia circular é que a gente não precise regenerar esse ambiente, independente da indústria motora que esteja perto, porque eu terei um outro sistema de suporte. O território é o backup quando eu perco uma atividade polarizadora importante. Eu queria fazer, então, uma última pergunta, até uma curiosidade. Você falou, Francisco, que seu trabalho está trabalhando com metabolismo em cidades. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Perfeito. Metabolismo, eu tinha mostrado até no slide, né? Entender o que é essa história do metabolismo, né? Metabolismo é um processo em que as cidades, para atenderem às suas funções, elas consomem insumos, energia, água, insumos, isso é transformado, a exemplo do que acontece com o metabolismo urbano, né, em energia, em produto, e gera uma saída. Então, hoje, nós estamos estudando o metabolismo, essa relação de consumo de materiais, de energia e de água, na região sul-fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma região com 22 municípios, um PIB em 2018, 19 de 37 bilhões. E aí o que se faz quando olha o metabolismo é entender assim, quais das cidades ou dos municípios consomem que proporção de insumos. Então, a gente olha a Resende, por exemplo, ela consome muito aço, porque tem uma indústria automotiva latente. Mas esse aço é fornecido por Volta Redonda, que é uma cidade próxima. Então, a gente começa a olhar o quanto o município gera de riqueza dentro do próprio município e exporta,
e o quanto ele compra, ele importa de outras localidades. Isso, no final, gera uma saída que permite entender a estrutura dinâmica da vida daquele município ou daquela região, entendendo, por exemplo, quais são as atividades dominantes, promissoras, e quais as cadeias de suprimentos que ela vai puxar. Então, só para eu fechar essa analogia, quando eu olho Resende, Itatiaia, Barra Mansa, que são cidades, Resende, Penedo e Itatiaia, são cidades próximas, Volta Redonda, é um perfil totalmente industrial. Na mesma região, quando eu olho o litoral, o modelo de metabolismo é completamente diferente. São regiões que importam muito, exportam pouco e produzem, por exemplo, turismo e pesca. Então, no final, se eu tenho esse mapa, eu consigo planejar no curto, médio e longo prazo, do ponto de vista institucional, para onde podem ir essas regiões, né? O que eu posso potencializar. Então, isso dá um mapa, no final, dá um mapa que permite entender a dinâmica da produção, os riscos que estão envolvidos ali, né? Então, hoje a gente olha, só para eu finalizar, a gente olha essa região do polo automotivo e a preocupação é que atividades devem ser desenvolvidas que propiciem que ela não seja a atividade dominante e dependente. Não tem uma dependência, no caso dessa indústria, na transição para a economia circular, mudar seus padrões e a cadeia de suprimentos. Então, a gente está olhando com um horizonte de 5 anos esse projeto, na expectativa de que ao final a gente tenha um mapa. Biomassa é uma coisa que a gente está olhando muito, né? Mas são 4 regiões distintas numa única região, só para você ter uma ideia. Foi a primeira coisa que a gente descobriu. O que era olhado como uma única região administrativa são 4 modelos de produção completamente distintos. E é empolgante a gente fazer isso. Dá uma emoção quando você começa a ver os resultados aparecerem. E é interessante... Já ter respondido a tua pergunta, né? E, de novo, só para fechar, Victor, a gente começa a enxergar o território, enxergar a vida que se oferece naqueles ambientes, né? Para além do PIB, para além da medida monetária. Eu acho que isso é o mais empolgante. Uhum. E é interessante que aí o conceito sistêmico de modularidade é fundamental, né? Como você mostrou ali com o celular, né? As partes são interdependentes, né? Exatamente. Então, assim, talvez seja bom fechar por esse aspecto para entender que a economia circular ela deve ser pensada em todos os níveis, né? No nível da empresa, faz o produto, no nível mesmo, que é da cadeia de suprimentos, e para onde é que que tipo de resíduo ela gera, para onde vai, estou olhando em cadeia, e a nível macro, que é região, estado, país, né? Um produto, só para fechar, um produto que já está nascendo desse estudo, é a gente identificar simbioses possíveis entre o ambiente do ciclo técnico, a indústria, e o ambiente do ciclo biológico, que é o setor rural. Então, isso muda a percepção e a expectativa em relação a uma região. Então, já tem desenhos que a gente consegue ver que esperamos que os gestores públicos tenham a mesma percepção de valor para incluí-los nas políticas públicas. Tá bom. Professor Sabbadini, muito obrigado. Foi excelente. A sua abriu com chave de ouro o nosso curso. Muito interessante. Muitos elogios aqui também no chat. Queria agradecer também a toda a assistência. Desejo, então, boa noite, bom descanso a vocês. Só antes de finalizar, dizer, então, que a próxima aula, na quarta-feira, começa às 6 horas, tá? Vai ser a Ana Elisa Vairo, vai falar sobre a Ultragás Recicladores de Resíduos. E a aula que estava prevista para hoje, a Experiência Sueco-Brasileira em Economia Circular, foi postergada, então vai ser a última aula no dia 6 de dezembro. Ok, pessoal?
Então, boa noite, bom descanso a todos, muito obrigado. Professor, não saia, eu só vou encerrar aqui. Perfeito, uma boa noite a todos e obrigado aí pela audiência. Foi um prazer estar com vocês.